Ela deixou a profissão de jornalista para se dedicar exclusivamente de forma voluntária a ajudar crianças e adolescentes. Juntamente com outras mulheres, fundou há 8 anos a Casa de Acolhimento Semente Viva, que abriga menores em situação de risco, vítimas de todo tipo de violência. Eu converso hoje com Sheila Freiner. O Mulher em Foco está começando. Olá, o ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente, está completando quase 30 anos, né? E são ações governamentais e também da sociedade civil que atuam fazendo a diferença. Seja muito bem-vinda, Sheila, nossa convidada hoje. Muito obrigada pelo convite, estou muito feliz de estar aqui com vocês. A Sheila largou a profissão de jornalismo, não sei se largou, deu um tempo, essa é a pergunta que eu vou fazer. Ainda faço algumas coisinhas, mas praticamente abdiquei, né, da minha carreira de jornalista por essa causa tão nobre. E essa causa tão nobre é cuidar, coordenar uma casa de acolhimento de crianças. Essa casa de acolhimento surgiu como, Sheila? Então, a Casa de Acolhimento Semente Viva, ela surgiu em 2011 por um grupo de mulheres da Igreja Palavra Viva, fundada aqui em Florianópolis mesmo. Então, esse grupo de mulheres, o bispo da igreja, que é o líder, né, o Pedro Flori Ramos, ele lançou um desafio, uma visão. Gostaríamos muito que a igreja tivesse um projeto voltado para crianças. Eu digo assim, né, que o homem ele pode até dar ideia, né, mas quem executa são as mulheres. Opa! Então, as mulheres da igreja se uniram e nós montamos, então, em 2011, a ACAGE, Associação Comunitária Amigos de Jesus, e então a Casa de Acolhimento Semente Viva, que abriga crianças em situação de risco, encaminhadas pela justiça, vítimas de todo tipo de violência, negligência, violência sexual, e elas passam a morar com a gente por um período, até que seja decidido o destino dela. Ou vai para a família ampliada, que seria a própria família, ou família substituta, que seria a adoção. Mas aí essa criança pode ter meses, ser bebê também, até 18 anos. Exatamente. No nosso caso, nosso perfil, nós atendemos de 2 a 15 anos. Mas outras casas aí pelo estado, elas atendem todo tipo de, toda idade, né? Porque não existe idade para acolhimento, infelizmente, né? Então, no nosso caso, nós acolhemos de 2 a 15 anos. Esse é o nosso perfil. Sheila, começar um projeto em 2011, um projeto tão importante, que envolve seres humanos, ainda mais crianças e adolescentes. Como foi o começo disso? Olha, eu digo assim que nós somos muito corajosas, porque a gente entrou num projeto sem conhecer praticamente nada, né? Então a gente foi na cara e a coragem. Vamos fazer a diferença na vida de alguém? Vamos. E é isso que eu digo. A atitude é que faz a diferença. E nós nos unimos e tivemos o quê? Atitude. Então nós abrimos a casa sem conhecer muito, fizemos uma pesquisa prévia, claro, né? Porque tem toda a parte documental, mas sem o dia a dia de uma casa de acolhimento. Quando nós nos deparamos com os casos para atender, aí realmente é chocante, né? Porque a gente lida com uma realidade das crianças invisíveis à sociedade. As crianças que a gente atende, a sociedade não vê. Então elas chegam com todo tipo de histórias e a gente absorver essas histórias e ressignificá-las. Então é um desafio constante. 8 anos que a gente acorda todo dia com desafio e vai dormir todo dia com desafio. Você fala crianças invisíveis, mas cada uma tem uma história. Cada uma já tem um passado, até porque elas acabaram sendo encaminhadas para a casa de acolhimento. Exatamente. O que eu falo? Quando uma criança é acolhida, eu sempre faço essa analogia. Existe a enfermaria, né? Quando você está doente, você vai para a enfermaria, né? Para a emergência. Depois você vai para a internação e depois você vai para a UTI, se você não ficar bem. Eu sempre digo que a criança, quando chegou à casa de acolhimento, é como se ela tivesse chegado na UTI. Ela passou pela emergência, ela passou pela internação e não deram conta. E daí teve que ser acolhida. Então é UTI, aí é o último estágio dela para o tratamento, né? Tratamento que eu digo em questões emocionais, em questões de futuro. Então eu sempre faço essa analogia, porque elas vêm sim com histórias, porque a família que deveria proteger, ela não protegeu, né? A família que deveria estar ali lutando por ela, não lutou. Então o que tem que fazer? O Estado entra, através da justiça,
para trazer essas crianças para uma proteção e com isso ressignificar a história dela. Então é um desafio constante. E essas crianças, quando chegam lá, continuam com a rotina de vida que elas tinham anteriormente? Exatamente, Isabela. O que as pessoas perguntam pra gente? É muito comum. Ah, mas elas vão para a escola? Ah, mas elas fazem dança, elas vão para natação? Elas têm uma vida normal. Elas frequentam a escola, elas vão para aula de natação, elas fazem futebol, como os nossos filhos. Porque o que o ECA preconiza? Que um acolhimento ele tem que se assemelhar a uma casa, a um lar. Tanto que no aspecto físico, por exemplo, a Casa Lar Semente Viva, ela tem aspecto de casa, é uma casa, né? Inclusive a casa foi cedida por uma promotora de justiça aposentada, era a casa de praia dela, né? E nossa, a gente tem maior gratidão por ela, Jorgelita, e ela cedeu essa casa, e essa casa, além da casa onde moram as crianças, tem a parte administrativa e tem quase 6 lotes de terreno para as crianças brincarem. Né? E ali é a casa delas. A partir do momento que elas entram nesse espaço, elas têm as roupas delas, elas têm o espaço delas, elas têm o momento de falar, de se expressar. Então, isso que é legal, isso que é bacana, porque as pessoas pensam, ai, né, vitimiza as crianças. Claro, são vítimas. Mas a partir do momento que elas entram naquele espaço, a vida delas nunca mais vai ser a mesma. Porque nós vamos trabalhar para transformar a vida delas. E a gente consegue. E elas têm saudade da vida familiar, mesmo com as dificuldades que tinham lá? Então, eu digo que a minha mãe, que é italiana, dizia più poretta che la sia, la casa la è mia. Em italiano que diz assim, por mais pobre que seja, a casa é minha. Muitas, realmente não importa a situação que a família está, né? Tem saudades, né? E querem voltar. Mas já aconteceu de crianças não quererem voltar para a família, porque foi a família quem agrediu, quem abusou. Então, são vários casos. E quando a justiça determina que a criança volte para a família biológica e a criança talvez não queira, isso também acontece? Acontece, mas aí a gente faz... Por que eu digo? O nosso trabalho não é só com a criança, é com a família também. Por exemplo, o João da Silva, a determinação da justiça é que ele fique no seio familiar. Então, a gente vai trabalhar o João da Silva, o pai, a mãe, a irmã, todo o núcleo familiar. Por quê? Porque esse fortalecimento de vínculos precisa existir, porque até então não existiu, ou teve um vínculo fragilizado. Então, a gente trabalha toda a reinserção à família biológica. E temos muitos casos de sucesso também, não é toda criança que vai para adoção. Nós tivemos um caso recente que eu achei muito lindo, que a mãe, na despedida, o filho voltou para a mãe, e ela abraçou e ela disse assim, Sheila, muito obrigada, vocês me ensinaram a ser mãe. Então, hoje, a sociedade, eu digo que a sociedade hoje enfrenta vários desafios e vários problemas pela falta da família, da estrutura familiar. E isso não é só na classe baixa, é na classe alta também. Então, esse trabalho na família, a gente faz sim, na família biológica, e temos casos exitosos. E tem casos também de reincidência? Tem, infelizmente. E, geralmente, esses casos de reincidência, a gente já prevê, por exemplo, às vezes o nosso relatório diz, não tem condições de voltar, mas a justiça determina que volte para a família biológica. Geralmente não acontece isso porque a justiça vai muito pelo nosso relatório, porque nós estamos com a criança, mas acontece. E às vezes a gente já prevê que a criança voltou. Hoje, por exemplo, a gente tem 2 casos de reincidência. De crianças que voltaram... Que foram para a família biológica e voltaram para o acolhimento. E que a gente já previa que isso iria acontecer. E aí reinicia todo o trabalho, o processo familiar também? Aí, nesse caso, geralmente vai para destituição e para adoção, quando acontece isso. Sheila, no caso de vários irmãos, o que acontece? Vão para a mesma casa de acolhimento ou são separados? Não, o ECA preconiza que fiquem juntos, né? Então, geralmente, o grupo de irmãos ficam juntos. Nós tivemos e adotam juntos, né? Nós tivemos um caso bem emblemático, que era um caso de 4 irmãos, ficaram muito tempo acolhidos, um processo bem desafiante, que daí, como já eram maiores, adoção tardia, a gente conseguiu, né, que fossem 2 famílias, 2, né, separados, mas com vínculos. Então, hoje eles estão em famílias adotivas que não têm vínculo familiar biológico, mas que mantêm o vínculo entre eles. Olha, o que é adoção tardia? Qual é a idade que a criança realmente já tem aquela preocupação se vai ser adotada ou não? Então, a gente considera a adoção tardia a partir dos 3 anos, embora hoje seja até mais. Nós, enquanto defensores da causa, consideramos de 4 em diante, né? Passando dos 10, daí já é uma alegria conseguir adotar, porque as pessoas sempre me perguntam, Sheila, por que tem tanta família para adotar e ficam na fila 7 anos? É porque a conta nunca vai bater. Hoje no Brasil existem mais de 40 mil pretendentes à adoção para cerca de 5 mil crianças aptas a serem adotadas. Seria perfeito, seria Exato, tudo só maravilhoso. Que quem quer adotar quer o quê? Bebê, loiro, claro, sem doença. Então, o perfil nunca vai fechar. E quem está para adoção hoje são crianças maiores no Brasil.
E tem essa exigência de como você quer a criança ainda, porque a burocracia diminuiu bastante, né? Hoje o processo de adoção, ele está mais ágil e menos burocrático, né? Mas a pessoa tem que ficar numa lista de espera daquele padrão de criança que ela escolheu? Na verdade, existe o CUIDA, que é o Cadastro Único de Adoção, né? E um cadastro único no Brasil. E as pessoas falam, mas eu tenho que falar isso? Algumas, até amigas que foram para ser habilitadas. Mas realmente, assim, é importante fazer isso. E também para não romantizar a adoção. Então, você tem que estar muito ciente quando você entra para o cadastro que o filho é para a vida toda, né? E hoje a gente vê também no Brasil muitos casos de devolução na adoção. Graças a Deus, com a gente nunca aconteceu e peço a Deus que nunca aconteça. Daí a criança é adotada e depois se acontece algum problema, a família devolve. Seu filho biológico, você tem 2 filhos, acabou de me falar nos bastidores. Você, se desse problema, você devolveria teu filho para quem? De jeito nenhum. E na adoção, infelizmente, isso está acontecendo. Pode acontecer. Então é um trabalho também com a criança, mas é um grande trabalho também com os pretendentes à adoção. Isso, aí os pretendentes, o que acontece? O juizado que faz toda essa parte, nós não temos ingerência. Aí quando vem o pretendente, a gente faz, lá na casa a gente usa a fase do namoro, que é a aproximação. Então a Isabela vai lá, que estava na fila, e vai lá para. Então a gente faz toda a aproximação com essa criança, a gente acompanha essa família. Aí o tempo vai depender dos dois, tanto da criança quanto da família, para ir definitivamente. Nós já tivemos um caso, por exemplo, no passado, que era adoção tardia, era para ser desacolhido em dezembro, a criança não estava segura e a gente disse, não, vai ter que ficar mais tempo no período de aproximação. E isso é possível? É possível. Assim, todo o nosso trabalho é em parceria com o judiciário, então, porque a vida, né? É a vida de uma criança que está aí, né? Então, assim, estamos determinando o futuro dela. E é uma família sendo formada, né? E essa criança que não estava segura, tudo certo depois? Agora, aí ele foi desacolhido em julho, tá super bem, era monoparental, uma adoção só com mãe, né? Não com pai, mãe e pai, a família tradicional. E tá super feliz hoje, mas a gente estendeu um pouco o período de namoro, de aproximação, porque a gente sentia que a criança não estava segura. E lá na frente podia ter reflexo na adoção. Mas isso acontece até com pais biológicos, muitas vezes, que quando vão decidir se vão ser pais, é uma novidade também, né? Tudo nasce novo, uma criança, né? E nasce também uma mãe, nasce uma criança e nasce também um pai nesse processo. E há estudiosos que dizem, né, usa até uma expressão, que na gravidez biológica, o amor nasce de dentro para fora. E na adoção é de fora para dentro. Olha que interessante, é verdade, bacana, é isso mesmo, né? Ô Sheila, existe também um programa de apadrinhamento afetivo. E eu queria que você me explicasse como isso funciona, mas depois do intervalo, ok? A gente volta já. Até já. E seguimos nossa conversa com a coordenadora de uma casa de acolhimento sobre o assunto de adoção, crianças, quanto tempo elas ficam nessas casas e por que elas estão lá. E quem vai adotá-las? Mas a pergunta que ficou no ar é, existe uma nova modalidade de apadrinhamento, que são pessoas que acabam se tornando padrinhos de algumas crianças dessa casa. Como funciona esse projeto? Exatamente, Isabela. O apadrinhamento afetivo, ele é direcionado às crianças que não têm possibilidade de serem adotadas. Ou seja, não tem perfil no cadastro único de adoção para elas. Mas que crianças são essas que não têm o perfil nesse cadastro? Bastante crianças, acima de 10 anos, na verdade acima de 8 anos já é um desafio ser adotadas, porque são crianças maiores. E aí muitas acabam ficando nos abrigos até os 18 anos. Então, essa modalidade de apadrinhamento afetivo, ela vem para suprir essa lacuna. Então, o padrinho ou a madrinha, eles vão pegar para fazer passeios, para fazer viagem, para acompanhar na escola, sem precisar morar com a criança, sem precisar ter a responsabilidade da adoção. Eles vão acompanhar, apadrinhar, como a gente que tem padrinhos, né, na infância, que acompanharam a gente. Então, essa modalidade está sendo implantada aqui na nossa casa de acolhimento este ano, né? Então, há todo um processo, claro, não é qualquer pessoa que pode, a idade mínima é 25 anos, no nosso caso aqui em Florianópolis, precisa residir na Grande Florianópolis, precisa ter disponibilidade de horário, no mínimo de 15 dias para os encontros,
passa por uma capacitação, porque o que a gente percebe também, tanto na adoção quanto no apadrinhamento, é que vem com romantismo. Ah, eu quero apadrinhar. Mas quando vê que tem uma série de exigências, porque você está lidando com a vida de uma criança que já sofreu abandono, por exemplo, então a Isabela vai apadrinhar, aí vai um final de semana e depois nunca mais aparece. Isso para eles caracteriza o quê? Mais um abandono. Então tem essa modalidade sim, e para quem está interessado também Então por isso que teve esse curso, né, para essas pessoas que vão apadrinhar, para que elas tenham essa consciência também. E também as crianças também precisam ser preparadas para isso? Sim, exatamente, é uma troca. Tanto a criança é preparada, como a família também é preparada. Porque pode ser que a criança não se identifique com a família. E pode ser que a família não se identifique. Aí o que acontece quando... Aí a gente faz o pareamento. Então tem toda uma cerimônia em que a gente faz esse pareamento para ver quem vai se identificar com quem. Então é um processo, claro, acompanhado por psicóloga, assistente social, pela equipe técnica, com muito critério, né? Com muita seriedade, porque a gente está lidando com crianças e adolescentes, como eu já falei, que já sofreram. Então, a gente não pode provocar neles mais um sofrimento, né? O nosso trabalho é muito baseado na sociologia da infância, né? Que é a criança e o adolescente enquanto protagonista da própria história. Então, a gente tem todo um cuidado. Quando me perguntam assim, Sheila, mas eles vêm com uma carga. E depois? Gente, o amor... A gente até usa uma frase sempre que o amor sempre vence, né? Quando tem afeto, quando tem amor... Tem uma frase do Paulo Freire que é: não se pode falar de educação sem amor. Exatamente. E essa frase entra muito bem nisso. E assim, todas as pessoas que visitam a nossa casa, nós recebemos uma visita um tempo atrás e ela disse assim, eu fiquei encantada com o sorriso com que cada um me recebeu aqui. Porque a gente diz assim, cada um tem seus problemas lá fora, né? Nós temos uma equipe de funcionários relativamente grande, mas a partir do portão para dentro, a gente tem que esquecer os problemas lá fora e lidar com profissionalismo, porque ali existem vidas, né? Eu sempre faço essa questão do hospital, vidas que a gente pode fazer com que elas sobrevivam ou que elas morram, né? É uma responsabilidade. Qual é a sensação daquela criança que chegou carregando todo aquele problema, aquela angústia, seja de violência física, violência moral, qualquer tipo de violência que ela tenha vivido, e ela, depois de algum tempo na casa de acolhimento, ela se torna uma criança diferente. Qual é a sensação, Sheila? Gente, eu vou até chorar aqui, porque está muito latente isso que ontem, antes da gravação, né, do programa aqui, eu estava na Casa Lar e tem um menino que veio com muitos desafios. Ele já tinha passado por outros abrigos, nos outros abrigos ele havia efetuado várias fugas. Uma história, assim, muito chocante, 12 anos, então já vem com uma bagagem. E nós tivemos muito trabalho com ele, muito, muito, assim, a ponto de pegar um dia, abraçar ele, eu falei pra ele, eu não quero desistir de você. Todo mundo desistiu, eu não quero. E eu chorei com ele, eu disse, olha, você foi a primeira criança que eu chorei. E ontem a gente estava almoçando e eles ganharam bicicletas. E ele veio e disse assim, tia, eu posso, quando sair daqui, a gente pode, quando sair daqui, levar as bicicletas? Eu falei, a gente pode ver, você quer levar a bicicleta para casa? Ele falou, não, tia, eu vou deixar aqui para que outras crianças tenham a oportunidade de brincar também. Aí aquilo, sabe, olhei para toda a equipe, até a psicóloga Josiane estava na mesa, ela bateu a foto quando ele veio me abraçar e tem essa foto. Para mim, assim, não existe pagamento melhor, porque uma criança que foi desacreditada até pelas autoridades, porque ela tinha voltado nos abrigos, estava morando na rua, né? Então já tinha bastante vivência de rua. E uma criança que diz assim, a única coisa que ela tinha era a bicicleta dela. E ela disse assim, não, eu vou deixar... não tem, né? Eu digo assim, vale todo o pagamento do mundo, assim. E eu cheguei em casa bem emocionada e isso está muito latente ainda porque foi ontem. Então, a gente consegue ressignificar, assim. Eu digo assim, o afeto, o abraço, o carinho, o olho no olho, respeitar a criança enquanto sujeito, dizer assim, a gente sabe do teu sofrimento. A gente fala isso. A gente sabe, mas a tia Sheila também teve uma história. A tia Sabrina também teve uma história. A gente se trata como tia porque é questão de casa. Então, todos lá a gente se trata como tia. Então, para eles verem que as histórias, por mais preocupantes e por mais impactantes que sejam, elas podem ter um final feliz. Por que não? Elas podem ressignificar. Então, a gente tem vários casos aí de... Sheila, quanto tempo uma criança ou adolescente pode ficar numa casa de acolhimento? Então, o ECA preconiza até 2 anos, mas a realidade não é essa, né? Então, as crianças maiores, por exemplo, hoje a gente tem um adolescente de 15 anos, né, conosco, então a gente está preparando ele para autonomia, para quando ele tiver 18 anos ele poder sair e ter ali a sua sustentabilidade. Hoje ele participa do programa Jovem Aprendiz. A gente faz todo esse trabalho também. Para que esse adolescente tenha um caminho, uma profissão, quando ele saia com 18 anos da casa de acolhimento.
Então, porque o ECA preconiza isso, né? Até deveria ter repúblicas para atender essa demanda, mas hoje não existe. Então, a gente faz todo esse trabalho. Além das crianças pequenas, né? Os adolescentes também preparar para esse desafio, né? Que é encarar a realidade lá fora, né? E tudo que a gente faz dentro da casa, a gente sempre busca isso. Como buscamos para os nossos filhos, né? Autonomia, responsabilidade, então a gente trabalha para isso. Eu imagino que cada etapa de cada criança que está na casa de acolhimento é diferente. Uma criança de 2 anos, como é a Casa Semente outro perfil, né? É um outro perfil completamente diferente de uma criança de 14 ou 15 anos, que fica sabendo, que tem consciência que daqui a pouco ela vai ter que deixar aquele lugar e muitas vezes não tem para onde ir. E com 18 anos não tem mais casa de acolhimento e tem que enfrentar o mundo. Com a rede de relacionamento que a gente tem hoje, por exemplo, nunca aconteceu conosco, né? Mas, por exemplo, se ele fosse sair hoje, jamais iria ser desamparado, né? Nós iríamos toda a rede de conexões. Então, isso não aconteceria porque isso está intrínseco na gente, né? Não é porque a gente tem lá um perfil de atender até 15 anos, enfim, 18 anos, que a gente deixa depois de ter vínculos. Porque são vínculos para a vida toda. Hoje de manhã eu fui acordada por a primeira acolhida nossa, uma das primeiras. Hoje ela já é mãe, ela tem um filhinho de 2 aninhos. E hoje de manhã me ligou. Ai, tia, eu estou precisando de leite. Né? Então, a gente ainda dá assistência. Então, são vínculos para a vida toda, né? Não tem como apagar. Eu sei o nome de cada criança que entrou na Casa Lar, eu sei cada história delas, e se eu encontrar na rua, eu vou lembrar de cada uma delas. Quantas crianças já passaram pela Mais de casa? 90. Então, assim, são vínculos para a vida toda. Eu digo que Deus me deu só um filho biológico, né? Mas me deu muitos filhos por aí, porque a gente passa a ter um vínculo familiar com eles, né? Não um vínculo materno, porque a gente não trabalha isso, né? Mas um vínculo familiar, um vínculo forte, né? De eles saberem que eles podem contar, como essa menina que me ligou de manhã pedindo leite. Ela sabe que ela vai poder contar com a gente sempre, né? Cada criança é um desafio, cada criança tem uma história e cada criança tem um caminho. Alguma delas já te contou algum sonho que tem? Olha, eu quero ter essa profissão quando eu sair daqui. Ou alguma delas fala muito em voltar para casa e ter uma vida com os pais novamente? A gente trabalha muito neles, né? Por exemplo, na mesa, que é o momento que a gente fica brincando e conversando, como a gente faz em casa, né? Italiano tudo resolve na mesa, né? Eu como boa italiana. Então a gente fica conversando a gente, né? Toda a equipe, a gente enfatiza muito. E quando a tia Sheila estiver velhinha, vai na consulta e vai estar lá, por exemplo, né? O Ricardo. Oi, você não lembra mais de mim? A tia tá bem velhinha e vai dizer, eu não lembro, eu sou o Ricardo. A juíza. A gente sempre trabalha essa questão deles se verem no futuro de uma forma diferente, né? Todos eles têm sonhos. Uma forma com profissão, com uma esperança, com um bom encaminhamento. Exatamente. Porque a gente tem o desafio também que muitos deles vêm com uma idade já avançada sem serem alfabetizados. Então, chegam na Casa Lar sem saber ler nem escrever com 12 anos, como aconteceu, 11, 12 anos. E a gente consegue reverter isso também, porque a gente passa a dizer, olha, o estudo, a educação é tudo, a gente trabalha muito essa questão com eles. Sheila, ensinando é que a gente também aprende. Não, a gente aprende mais com eles do que nós ensinamos, eu sempre falo isso. É uma lição de vida diária. E por que a criança? Porque a criança, ela é inocente, a criança não tem maldade. Ela sempre vai te falar o que ela está pensando, sem filtros, né? E a gente aprende muito, muito, muito com as crianças. Eu digo assim que, nesses dias até eu disse assim, nossa, acho que eu estou andando muito com criança e estou até infantilizada já. Mas é que a gente aprende tanto com eles, que se a gente visse o mundo, ou olhasse o mundo com os olhos de uma criança, com certeza a sociedade seria melhor. Tem 2 livros que falam sobre a adoção, para preparar os pretendentes para a adoção. Um é Amor Não Tem Cor, de Gisela Nicoleto, eu acho que é a autora desse livro, e o outro é Adoção, Origem, Segredo e Revelação, de Luiz Fiuro. Tem vários livros sobre adoção. É importante que esses pretendentes leiam alguns livros e algumas obras antes de entrar no existe processo? o curso de habilitação que o judiciário dá, né, que é uma condição para ser habilitado, né, para participar do Cadastro Único de Adoção, mas acho que a informação, ela é bem pontual e bem importante. Porque o que a gente vê também em muitas pessoas é a romantização da adoção. Acham que tudo é mil maravilhas. Não! Assim como os nossos filhos biológicos nos dão desafio, o filho adotivo também vai dar. Né? Então, é bem importante a informação. E hoje existem as redes sociais, existem programas, existem entrevistas. Eu acho que todo tipo de informação compartilhar a experiência com famílias que já tiveram essa experiência, né?
aí você quer adotar, vá, procure uma família que já adotou, sente, converse, veja as dificuldades, veja os avanços, veja as conquistas, para poder estar bem ciente do que é ser hoje uma família adotiva, né? E o amor é igual, né? Exatamente. Isso não faz diferença. Não, e até às vezes eles se assemelham fisicamente, né? A gente vê crianças que foram adotadas que passam a ficar parecidas com a mãe, por exemplo, ou com o pai. Isso acontece muito. Vai pegando o jeitinho, né? Ô, Sheila, muito obrigada pela entrevista. Parabéns pelo teu lindo trabalho. Obrigada. E que incentive outras pessoas a participar também. Deixa o teu site aqui, ó, tá embaixo. Isso, o casalarsementeviva.com.br. Nós temos outro projeto também que é o Impacto Vivo, que não deu tempo de falar aqui, que a gente atende mais de 80 crianças no contraturno escolar, também da CAGE, Associação Comunitária Amigos de Jesus. Então a gente faz um trabalho realmente porque a gente acredita que a criança, ela não é o futuro, ela é o presente, que vai construir o futuro. Então eu gosto muito de uma frase de Pasteur que diz assim: quando eu vejo uma criança, ela desperta em mim 2 sentimentos. Ternura pelo que ela é e orgulho pelo que ela pode vir a ser. Obrigada. Foi muito bom.